Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo de volta. Mais uma aula aqui do nosso curso bíblico e teológico em Sinai. Estamos estudando Introdução aos Estudos Teológicos. Já vimos bastante coisas interessantes e nós paramos na última aula nesse ponto aqui onde nós falamos sobre fontes da teologia. E nós falamos que a fonte da teologia ela é uma fonte natural, fonte da teologia, a escritura sagrada, que é também uma fonte, embora seja a fonte especial, e temos também a igreja. Então, são três fontes importantes para nós estarmos formando a nossa teologia, formando o nosso conhecimento teológico. E agora nós vamos ver aqui no ponto 4, revelação geral e revelação natural. Vamos então ter esta classificação, essa diferenciação. Nós vamos encontrar dentro das revelações de Deus a revelação geral e a revelação especial. Então nós vamos ver o que é essas duas fontes de revelações, tá bom? Seguindo aqui então no ponto aqui para baixo. Para conhecer a Deus como Ele é, Ele precisa se revelar para nós, porque Deus é infinito e Ele não pode ser totalmente compreendido por criaturas finitas. Nós estamos cegos à verdade de Deus por causa do nosso pecado. Mas antes mesmo que o pecado entrasse no mundo, nós precisávamos que Deus nos falasse sobre si mesmo. Então, ou seja, não é porque o homem estava lá antes do pecado que ele tinha total conhecimento de Deus. Não, precisava de Deus se revelar a ele. Deus sempre foi um revelador de si mesmo em suas palavras e obras. Ele falou a Adão no jardim do Éden para revelar a si mesmo e exibiu aspectos do caráter dele nas obras da criação que cercaram Adão. Os teólogos chamam as obras de Deus, primeiramente faladas e depois escritas, de sua revelação especial, guarda esse nome, enquanto chamamos as obras da criação e providência em sua revelação geral. Então nós vamos ter a revelação especial e a revelação geral. Deus, na revelação geral, que é a criação, as criaturas, tudo que ele faz, ele deixa evidências da sua pessoa, evidências de que tem um Criador por trás. A revelação geral é, como o próprio nome sugere, geral, enquanto que a revelação especial é muito mais específica, detalhada e extensa. Hoje a revelação geral nos cerca na natureza, enquanto possuímos revelação especial na Bíblia. A revelação especial fala ao povo de Deus tudo o que é revelado a respeito do caráter dele na revelação geral e muito mais. Ou seja, na revelação geral, nós temos uma demonstração, por exemplo, a natureza, que você percebe que é obra da criatura de Deus, mas a natureza não fala para você. A natureza, ela não te explica quem é que está por trás. E a revelação especial, então, ela vem fazer o quê? Ela vem trazer de forma clara ao povo de Deus tudo que se encontra na revelação geral. Então a revelação especial vem dizer, foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou os animais, foi Deus que fez o homem, tá? Para que o homem não fique por meio só da sua interpretação e da sua intuição, da sua observação na revelação geral, Deus então vem também com a revelação especial. O que é exatamente então a revelação geral e por que ela é significativa? Alguns sugerem que as ciências naturais são o estudo da revelação geral e por isso vão além da revelação especial. Mas desde o iluminismo, as ciências naturais tipicamente estudaram a criação, não para conhecer a Deus, mas para conhecer a criação.
e por isso não estão focadas na revelação geral através da criação. Revelação geral, falando apropriadamente, é a clara exibição que Deus faz de sua glória e poder nas obras criadas, ou nas obras da criação, e de sua providência, como as Escrituras explicam. Então, ou seja, o que nós vemos? Nós vemos cientistas, nós vemos estudiosos de maneira geral, eles estudando a criação de Deus que já está aí, estudando esta criação, mas eles não estudam com a finalidade de enxergar a revelação de Deus que está por trás desta obra criada. Então, com isso, eles não conseguem perceber. Por quê? Porque eles não têm esse foco. Com isso, a revelação geral, que exibe toda a glória de Deus, mas por falta de um foco, por falta de uma direção, então os estudiosos não conseguem perceber. Embora muitos hoje em dia, que já são do lado criacionismo, eles conseguem perfeitamente perceber a mão de um Criador por trás de todas as coisas criadas. Ok? Agora, as Escrituras, elas vêm então como uma forma de revelação especial para explicar, para mostrar de maneira mais clara. Então diz aqui, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, a Bíblia agora, com uma revelação especial, ela traz mais claramente o esclarecimento ou desvelar desta revelação geral, agora explicada em uma revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Tá? Isso está aí em Romanos 1, 19 e 20. Os homens podem resistir e negar esta revelação geral, mas não podem escapar dela. Toda a natureza, em todo o tempo, grita a existência, o poder e o esplendor de Deus. Os pecadores podem fechar os olhos e tapar os ouvidos, mas a revelação geral continua evidente ao redor de todos eles. Somente quando o injusto ativamente suprime esta verdade evidente, o testemunho da revelação geral poderá ser negado. E tal supressão é ímpia e tola. Por isso as Escrituras declaram: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem o faça bem. Então, ou seja, é impossível que a pessoa, mesmo que ela negue que a natureza revele que tem um Criador por trás, é impossível ele suprimir esses dados que aí estão. Né? E quando tal pessoa quer fazer isso, por que ele faz? Ele faz porque ele quer negar, claramente, ele não quer dar atenção a essas evidências. E o texto bíblico também na revelação especial vai dizer o porquê que o insensato faz isso. Que diz aí, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então quem que está dizendo que não há Deus? O insensato. E por quê? Corrompe-se e pratica a abominação. Já não há quem o faça bem. Então, negar a revelação geral de Deus, ou negar as manifestações de Deus, muitas vezes tem sido para que a pessoa fique livre de dizer que tem um Deus, ou a sua consciência ficar livre de ter que prestar conta a um Deus. Mas ele não pode, ele pode não aceitar, mas não tem como ele
ele esconder tudo isso, porque a criação de Deus grita que existe um Criador. Essa revelação geral é um resultado inevitável das obras da criação e providências feitas por Deus. Mas para qual propósito ela serve? Em primeiro lugar, a revelação geral é um ótimo encorajamento e apoio aos crentes ao longo da vida deles. O salmista pôde dizer: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nele comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a justiça permanece para sempre. Então, essa revelação geral, ela traz esse conforto para todos os crentes, ela traz esse conforto durante toda a existência do ser humano, mostrando esta grandeza, esta admiração, né, do tamanho do Deus que nós servimos, do tamanho do Deus que nós acreditamos. E nós vemos isso por toda a Bíblia, igual está aqui o salmista dizendo: grandes são as suas obras, considerado por todos os que nele se comprazem. Ou seja, muitos olham para o universo, olham para os planetas, para tudo que existe, e eles, os que creem em Deus, ficam felizes por saber que Deus é o Criador de tudo isso. Mas os tolos, a Bíblia diz, né, não sei o que estou dizendo, quer fechar os olhos para toda esta revelação. Mas outra função vital que a revelação geral tem também nesse mundo caído. E Paulo ele explica, tais homens são por isso indesculpáveis. Então, ou seja, quando nós chegarmos para ser julgados diante de Deus, Paulo está dizendo nesse texto aqui que não haverá desculpa. A pessoa diz: ninguém pregou o evangelho para mim, mas a própria natureza revela que existe um Deus. Então, se ele sabe pela revelação natural que existe um Deus, então ele deveria procurar meios de conhecer esse Deus, que é o que nós estamos fazendo. É o que a teologia propõe, trazer esse conhecimento. Diz aqui, Paulo. Paulo disse que os pecadores não têm desculpas legítimas. Aqueles que rejeitaram a revelação geral de Deus não seriam beneficiados pela revelação especial dele. Então, quando alguém não reconhece que existe um Deus na revelação geral, ele também não recebe esse privilégio de receber a revelação especial. De fato, todos nós pecadores rejeitaríamos ambas as formas da revelação de Deus sem a obra especial e misericordiosa dele na regeneração dos corações do seu povo. A revelação geral se refere às verdades gerais que podemos aprender sobre Deus através da natureza. A revelação especial se refere às verdades mais específicas que podemos aprender sobre Deus através do sobrenatural. Então, quando alguém fecha o seu coração, fecha o seu entendimento, já dizendo como o Salmo, o tolo diz em seu coração, não há Deus, e ele rejeita por completo toda esta revelação geral, ele também não vai ser privilegiado na revelação especial. Né? Por quê? Porque ele já fechou o seu coração. Agora, todos nós somos pecadores e conseguimos compreender a revelação de Deus porque por causa da misericórdia de Deus, por causa da regeneração dos nossos corações. Mas quando Deus faz isso, mesmo através da revelação geral, nós precisamos então abrir o coração para que possamos ser merecedores ou recebermos, né, por misericórdia de Deus, também a revelação especial, que aí vem o Espírito Santo nos dirigir. Aí os nossos olhos cairão as escamas para compreender as Escrituras. Também todo esse preconceito que nos faz ficar cego com relação às coisas de Deus, o Espírito Santo então trabalha em nossa vida ou na vida daquele que abre o coração para Deus. E a cada dia mais ele vai conhecendo esta revelação especial. Por isso que muitas vezes
nós pregamos o evangelho, alguém prega o evangelho, anuncia o evangelho, fala para muitas pessoas e elas não se comprometem, elas não se envolvem, elas acabam afastando e fazendo coisas desagradáveis a Deus, prejudicando a própria vida, e a gente fica perguntando, por que essa pessoa não foi? A princípio é porque o coração está endurecido. Então ela não abriu para dizer, Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu preciso saber quem é o Senhor. Eu preciso ter os olhos abertos para essa revelação do Senhor. Então, quando as pessoas não abrem o seu coração para a revelação geral, elas também não irão ter o privilégio da revelação especial. Ok? Voltaremos daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Até lá, fique com Deus.